Essas são as funções originais do Dog Box, no seu contexto de origem. Um dog militar, um dog de batalha, um dog de guerra, um dog policial, um dog de guarda e proteção, um dog de caça, de combate contra javalis, contra ursos, contra touros. Esse modelo de dog box que é apresentado hoje, pet, ele não honra a origem do box original. Esse modelo pet, ele não é boxe em sua essência. O boxe em sua essência é um dog de combate, um dog de batalha, um dog de guarda e proteção. O boxe hoje apresentado pela mídia, por alguns canais, alguns conteúdos, desonra o boxe voltado para a guarda. Então, uma das funções também do meu canal é resgatar a origem do verdadeiro boxe de guarda e proteção, a resgatar o verdadeiro boxe original, um boxe realmente nas suas funções a qual ele foi criado. Então, quando eu me refiro a um dog voltado para guarda territorial, que faz defesa, que faz proteção, eu estou me referindo a todo esse contexto e toda essa bagagem primitiva, primária da função de trabalho dentro desse contexto, dessa situação a qual surgiu a raça box dentro dos seus ancestrais, dentro de uma formação de combate, de caça, onde pega essa genética com o manejo adequado e transmite para a sociedade, para o nosso convívio, um dog de defesa, de guarda e de proteção. Dentro desse contexto, é um dog que faz companhia, mas dentro dessa companhia tem uma função. Como uma pessoa que geralmente ela tem a função de fazer companhia, de cuidar de idosos, de cuidar de crianças, ela faz aquela companhia ali, mas ela tem uma função de trabalho dentro daquela companhia, não é só a companhia em si. Como o cão guia, cão condutores de pessoas com deficiência, o dog é uma companhia, mas dentro daquela companhia tem uma função de trabalho, de guarda e proteção no manejo. É sobre isso que nós vamos falar nesse conteúdo, dessa característica primária do box na sua função de defesa, guarda e proteção, nas suas características primárias de combate e de caça. Então essa matéria está voltada nesse aspecto, principalmente da função primitiva do dog boxer, e pode ser usada no aspecto de outros dogs dentro da característica de guarda e proteção, que é uma função, que é um trabalho a qual o dog ele precisa desenvolver, porque a sua genética e a sua estrutura física e também psicológica foram criadas para que ele exercesse a sua função e o seu trabalho como um dog de guarda, de proteção, de defesa. Vamos enfatizar aqui territorial, mas pode ser também de guarda pessoal, proteção pessoal e todo esse contexto que envolve um dog de função, de trabalho dentro dessas características de proteção.
As pessoas elas são guiadas pela própria consciência. A consciência é um caminho dentro de nós mesmos. A consciência ela é uma verdade dentro de nós mesmos. E a consciência é uma vida também dentro de nós mesmos. Nossa consciência, ela nos direciona para onde nós estamos indo. As pessoas têm uma consciência de ter o melhor para si mesmo e para a sua família. Mas alguns só têm esse contexto terreno. E outros têm esse contexto espiritual, mas de uma consciência manipulada por espíritos enganadores. Religiões existiram em todas as épocas. Todas as épocas existiram religiões. Hoje se batiza alguma religião, evangélica, católica, espírita, enfim. Na época de Noé também existiam religiões. Só muda o nome de batismo, mas a essência de cada uma é a mesma. Maçônica. Na época de Noé existiam religiões tanto quanto hoje. Mas a consciência do homem não se voltou para a verdade. Noé estava trabalhando na arca juntamente com sua família. A sua consciência estava dominada pela palavra de Deus. Não pelo seu próprio caminho, não pela sua própria verdade, não pela sua própria vida, mas pelo caminho, pela verdade, pela vida eterna. A questão da sobrevivência é algo muito forte dentro de nós. Ninguém queria saber da arca, mas com certeza quando veio o dilúvio, aí eles quiseram saber da arca. Aí eles se importaram com Noé. Talvez tiraram Noé como um fanático, como um louco, como um doido, que não estava curtindo, não estava bebendo, trabalhando num projeto irreal, inimaginável para a época. Eles não imaginavam que realmente aquilo iria acontecer, ainda que a sua consciência, o espírito de vida que soprou dentro do homem, que tem em cada um de nós, nos direciona a Deus, porque os animais, eles também têm espírito de vida. E eles tiveram a consciência de buscar o melhor abrigo. É interessante que numa catástrofe, os animais, eles sempre buscam a melhor maneira de se proteger. Eu ando com o Baruch e às vezes estou em lugares e quando o sol está muito quente, ele está solto no comando livre, ele começa a andar pela sombra, ele quer andar pela sombra. Ele sempre procura uma sombra. Às vezes tem vídeo já, uns vídeos mais antigos, ele anda, aí ele vê uma árvore lá na frente, ele para lá naquela árvore, deita ou senta lá naquela árvore e fica me esperando. Aí eu chego, ele vai para outra, e sucessivamente. Ele sempre vai buscando uma sombra. Ele vai buscando um lugar para ele se abrigar, para ele se proteger do calor. Diz que quando teve o tsunami, diz que muitos animais subiram para os montes, os lugares mais altos e mais seguros contra as águas. Então os animais têm aquela consciência de se proteger no lugar mais seguro. É interessante que os homens foram dotados da semelhança e imagem de Deus, perdida por causa do pecado. É interessante que os animais tiveram aquela consciência antes do fim de se proteger. Porque os animais eles foram para a arca não durante o dilúvio, mas antes do dilúvio. Quando veio o dilúvio, já estavam protegidos. O homem só teve essa consciência e atendeu para a sua consciência interior de obedecer a Deus quando a porta já tinha sido selada por fora. Então muitos só têm essa consciência, atenta essa consciência de salvação, de eternidade, quando não há mais como. Há milhares de bilhares de pessoas neste momento no inferno, aguardando o julgamento para ainda irem para o lago de fogo, a sua morada permanente e eterna. Neste momento elas estão conscientes do erro que foi não atentar para a palavra de Deus.
É interessante que tem uma parábola do rico e do Lázaro. E o rico está nos Hades. E ele pede para que Lázaro possa retornar e avisar os seus irmãos. E Abraão fala para ele: se eles não ouvem Moisés e não ouvem a palavra, muito mais se um dos mortos ressuscitar. Ali ele está falando de hoje. Porque se as pessoas não ouvem a palavra de Deus, aqueles que pregam a palavra, ainda que um dos mortos ressuscite, eles vão crer, eles não vão crer, porque Cristo já ressuscitou. E ainda Cristo ressuscitando, ainda não creem. Então o juízo dessas pessoas é muito maior, a condenação dessa geração é muito maior do que foi na época de Sodoma ou mesmo na época de Noé. Porque naquela época o filho não tinha sido enviado, muito menos ressuscitado. Mas em nossa época o filho já veio e já ressuscitou. E ainda voltará para buscar aqueles que confiaram em sua palavra e nos seus profetas. Naqueles que acreditaram que Cristo ressuscitou, demonstrado através do arrependimento e da conversão dos pecados e das iniquidades, crendo em Cristo como o único Senhor e Salvador da alma. Tem algo dentro de você que diz que o que eu estou falando é a verdade, mas muitos endurecem o coração. Lá no íntimo, o espírito de vida sabia que o que o Noé estava pregando era a verdade, mas eles escolheram comer e beber, se divertir, viver uma vida como se não fosse haver um juízo, como se não fosse haver um dilúvio. E assim muitos vivem hoje. Eles vivem como se não fosse haver um juízo, como se não fosse haver uma condenação, como se não fosse haver um inferno, como se não fosse haver um lago de fogo. Por isso que não se voltam para a arca, não se voltam para Cristo, não se voltam para a palavra de Deus, não se voltam para o serviço a Deus. Mas Noé se voltou. Ele foi visto como louco, foi visto como maluco pela sua geração. Mas quando o juízo veio, aqueles que não foram salvos perceberam que os verdadeiros loucos, os verdadeiros doidos, os verdadeiros malucos, não era Noé que estava trabalhando na arca, mas eles que não se arrependeram, não se converteram, não creram na mensagem do Senhor. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.